Muito bem, pessoal. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre um assunto que talvez vá irritar um pouco algumas pessoas, mas isso aqui vai ser importante. Se doer em você é porque você precisa mudar. O seu negócio não cresce muitas vezes porque você ainda age como autônomo. Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Bom, e como vocês sabem, né, eu tô avisando em todos os vídeos aqui, a minha cara fica mudando de cor porque o microfone muda de cor e a câmera erra tudo. Então, se alguém souber como desligar, eu tô falando isso em todo vídeo, velho. Se alguém souber como desligar esse negócio que muda de cor desse microfone aqui, por favor, manda nos comentários, ajuda aqui esse jovem senhor a resolver esse problema, porque não tem nenhum botão. Eu não sabia que o microfone trocava de cor. Tá? Mas vamos lá. O que importa é o que a gente vai falar aqui hoje, que é esse ponto aqui. Muitas vezes o seu negócio não cresce porque você ainda age como autônomo, você pensa como autônomo, você acha que está pensando como empresário, mas você não pensa como empresário. Por quê? Existe uma diferença no modo de agir, de pensar, de quem. Eu vou botar um nome aqui que é empresário, tá? De quem é um empresário para quem é um profissional autônomo, tá? E eu vou explicar. Veja, eu não estou querendo colocar um rótulo em você quando eu estou dizendo isso, mas você vai entender a diferença desse pensamento. Dono de empresa e dono de negócio autônomo, né? Muitas vezes você já tem uma empresa, mas você está com a cabeça de um profissional autônomo ainda. Em que sentido? O profissional autônomo. Deixa eu beber uma água aqui. O profissional autônomo, geralmente, tudo o que ele pensa é em torno dele mesmo. Por quê? Porque ele é a única pessoa que está naquele negócio. Então, por exemplo, o que é muito comum do profissional autônomo? Ele fala assim: eu preciso ganhar mais. Para eu ganhar mais, eu preciso subir o meu preço para eu ter menos cliente e mais dinheiro, né? Esse é um pensamento de um profissional autônomo. Por quê? Porque ele sempre está pensando o que ele precisa fazer, o que ele precisa mudar, o que ele precisa desenvolver dentro da empresa para que ele consiga ganhar mais dinheiro. Só que o que acontece? Muitas vezes você já tem um negócio, você não é mais um autônomo, só que você está preso dentro das coisas executivas da sua empresa. Por exemplo, você tem um negócio, você tem funcionários, ou você está pensando em contratar funcionário, mas você não quer passar para esse funcionário determinada coisa, porque você quer manter isso na sua mão, porque só você sabe fazer certo, porque só você sabe isso, porque só você sabe aquilo, porque se você passar para outro a qualidade vai cair, né? E aí você não percebe que você está cometendo um erro gigantesco, que é um erro de escala, tá? Quando você centraliza tudo em você, ou seja, eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar fazendo aquilo, eu vou continuar fazendo tal coisa. Como que eu faço para eu ter mais tempo para mudar tal coisa? Eu vou subir o preço para eu ter menos cliente, para eu ter menos trabalho. Quando você está pensando desse jeito, você está ignorando o fator escala. É impossível que, se você for quem faz tudo dentro do seu negócio, é impossível que esse negócio cresça muito. Por quê? Porque enquanto for você que faz tudo, o seu negócio está limitado à quantidade de tempo que você dedica a ele. E você nunca vai conseguir dedicar tempo suficiente para um negócio para ele ganhar uma escala gigantesca. Porque você é uma pessoa só, você só tem 24 horas por dia de vida, né? E dessas 24 horas, né, vamos por aí que 8, 9 horas você passa dormindo, de 7 a 9 horas você passa dormindo. 8 horas mais ou menos você trabalha, né? De 8 a 9 horas vai o empreendedor. Umas 9 horas você trabalha. E o restante, meu amigo, né, você vai ficar ali fazendo outras coisas da sua vida particular. Bom, é impossível você, depois de um certo período,
você conseguir crescer fazendo tudo. Só que o problema é que às vezes as pessoas contratam funcionários, ele percebe que ele não vai conseguir fazer tudo, só que ele contrata alguém, mas a cabeça dele ainda pensa no formato antigo. Então ele fica assim, mas fulano não faz tão bem quanto eu. Mas ninguém vai fazer tão bem quanto você. Mas se eu delegar essa parte, poxa, eu não confio no fulano para ser o meu financeiro. Mas você não precisa confiar, é só você botar barreiras para que ele não faça nenhuma coisa errada. O problema é que você está pensando sempre no que você consegue fazer. E aí você se vê limitado. Você vai ficar cansado, né? Vai começar a cair sua produtividade e o resultado do seu negócio vai cair. Como que o empresário pensa? Tá? Ele não pensa no que ele consegue fazer. Ele pensa, qual ferramenta eu preciso criar para que uma outra pessoa que não é tão dedicada quanto eu, porque nenhum funcionário é tão dedicado quanto o dono, por um simples motivo. O dono é dono. Ou seja, o dono ele é o maior beneficiado da empresa, logo ele é o que mais se dedica, é óbvio isso. O seu funcionário que ganha um salário X, ele não vai se dedicar mais do que você, ainda que esse salário seja muito bom. Por quê? Porque a empresa não é dele. Ou seja, ele não tem o elemento ali que a gente chama de skin in the game, né? A pele dele não está no jogo, meu amigo, e a sua tá, que você é dono, né? Então, assim, nunca vai ter um funcionário que faz tão bem quanto o dono, né, em determinadas coisas. Naquilo que o dono é ruim, vai ter funcionário que faz até melhor, mas naquilo que o dono é bom, dificilmente vai ter alguém que faça melhor. Mas o empresário, ele pensa assim, tá, se ficar na minha mão, eu não vou conseguir crescer, porque eu tenho um limite de tempo que eu vou dedicar a isso aqui. Então eu vou precisar colocar na mão de outras pessoas. Essas pessoas não farão tão bem como eu. Mas quais processos eu posso criar para que elas façam minimamente bem ao ponto de que funcione, pelo menos? E o que eu posso fazer para elas irem melhorando essa qualidade? Quais ferramentas eu posso usar para impedir o meu financeiro de roubar minha empresa, por exemplo? Ele vai criando, o empresário ele pensa em como criar a estrutura para que os outros consigam produzir aquelas coisas que ele precisa. Enquanto o autônomo pensa no que ele tem que fazer para conseguir aquele objetivo. Então, o empresário ele sabe o que ele tem que fazer, só que ele reparte isso em várias pecinhas e ele cria um ambiente onde as pessoas conseguem desenvolver aquilo dentro da empresa sem que ele precise estar lá. É claro que isso não acontece de maneira rápida. Você vai ter que aprender gestão, vai ter que aprender muita coisa. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês antes de continuar. Se você está vendo esse vídeo, você é um empreendedor, tem um negócio, você quer que eu faça uma análise do seu negócio, tá? Seja se, caso 1, você está com problema, ou no caso 2, você não tem nenhum problema no seu negócio, mas você está querendo crescer. Você quer que eu faça uma análise, dê a minha visão sobre o seu negócio e te ajude a fazer um planejamento ou da solução desses problemas ou da estratégia de crescimento que você vai adotar? Se você quiser isso, tem um link aqui na descrição onde você vai falar com o nosso número de atendimento no WhatsApp. A gente vai identificar se faz sentido para você esse serviço, tá? Essa consultoria. E lembrando, é preciso que você tenha capacidade de investir pelo menos R$ 500 para contratar esse serviço, tá? Então, se você ainda não pode investir R$ 500 ali parcelado no cartão e tal, se você ainda não pode investir esse valor, espera um pouquinho, continua assistindo os vídeos aqui do canal, né? Aprende mais, faz o seu negócio crescer um pouquinho mais. No momento que você tiver essa condição, vai ser um prazer atender você. Por quê? Porque se você ainda não consegue investir os R$ 500, pode ser que eu mais te atrapalhe com esse serviço financeiramente do que te ajude. Por quê?
por conta de você não conseguir fazer esse investimento ainda, tá? Então, segura um pouco, cresce mais um pouco. Agora, se você consegue fazer com tranquilidade um investimento de pelo menos R$ 500, você já vai conseguir ter esse serviço. São 2 encontros. No primeiro encontro, uma videochamada, né? Eu vou fazer perguntas para você, tá? Eu vou querer ouvir de você quais são as situações, o que você está pensando e o porquê que você está ali falando comigo. Eu vou fazer perguntas para coletar dados sobre o seu negócio. Aí depois eu vou analisar tudo isso, vou pensar o que eu faria, vou traçar um plano do que eu faria com aquilo ali, né? E numa segunda reunião eu vou te apresentar essa estratégia, vou explicar cada ponto, e aí você vai ficar com esse plano para você. É um jeito de você ter a visão de alguém de fora do seu negócio, que muitas vezes já tem mais experiência no empreendedorismo do que você, e reunir essa informação, né? Ter esse planejamento junto com alguém que está vendo de fora os seus números e a sua empresa ali, tá? O link está aí na descrição. Bom, mas voltando aqui para o vídeo. É muito comum, então, que ocorra essa distorção. A pessoa começa um negócio sozinho, aí ela vai crescendo e quando ela começa a colocar os funcionários, ela não vira a chave na cabeça dela. E aí você vai se frustrar muito. Por quê? Porque nunca o funcionário vai fazer tão bem feito quanto você. Você nunca vai ficar satisfeito, porque o seu foco está naquilo que você fazia, tá? Então, o autônomo, ele tem que pensar no que ele tem que fazer, porque é só ele. Agora, o empresário, ele tem que pensar, como que eu crio ferramentas e situações para possibilitar que outras pessoas consigam fazer aquilo que eu fazia. E é só assim, por que isso é tão importante? Porque é só assim que o seu negócio vai crescer. Como autônomo, você vai crescer até um certo limite. Você pode cobrar mais caro na sua hora, você pode cobrar mais caro no seu serviço, e você vai conseguir crescer até um certo ponto. Mas vai chegar um momento que você não consegue mais subir preço e você não tem mais horas para trabalhar, né? Sua esposa está em casa reclamando, seu marido está em casa reclamando, você não tem tempo para os seus filhos. Por quê? Porque você está dedicando tudo que dá para o trabalho e você já está cobrando o máximo que dá. Nesse momento você vai perceber que ou você continua assim para sempre, o que eu não recomendo, porque um negócio que não está crescendo provavelmente está quebrando, né? Ou você prepara esse seu negócio para que você possa delegar essas funções para outras pessoas. Pessoas que nem sempre farão tão bem quanto você, mas você precisa criar ferramentas para que, mesmo não fazendo tão bem, elas consigam executar essas tarefas executivas. O que você pode fazer? Começa delegando aquilo que não mexe o ponteiro. Ou seja, delega aquelas funções que não estão diretamente ligadas com o resultado. Aquela função, vamos chamar assim, de executiva, que a pessoa tem que fazer tal coisa, né? Depois, quando a sua empresa começar a crescer, você vai delegando o financeiro, você vai delegando as coisas que dependem daquelas coisas para ter resultado. Você vai delegando as vendas, você vai delegando o marketing, né? Depois que você já tiver num certo patamar. Por quê? Porque geralmente você vai sofrer um baque muito grande se você delegar as coisas que precisam de você para dar resultado no começo. Então começa delegando o que não mexe o ponteiro. Depois você vai achando as pessoas certas para delegar o que mexe o ponteiro. Por que você tem que pensar assim? Porque esse é o único jeito de crescer. Não tem como você crescer sozinho, não tem como você fazer tudo sozinho. Outra coisa, às vezes você vai precisar de sócios. Por quê? Porque tem certas coisas na empresa que a pessoa só vai fazer com a dedicação necessária se ela tiver participação da sua empresa. Tem um certo nível, por exemplo, o nível decisório, de tomada de decisão. Geralmente a pessoa não vai se comprometer a tomar decisões drásticas que correm risco para a empresa se ela não tiver participação da empresa. Ou seja, vai chegar um momento onde você precisa ter companheiros na gestão dessa empresa, tá? Muito do que eu construí nas minhas empresas foi porque eu tenho sócio, tá?
o meu sócio é o Bruno, né? As minhas duas empresas atualmente. E muito do que eu consegui construir foi porque eu tenho uma pessoa do meu lado, né? E ele também tem eu do lado dele. Ou seja, a gente divide o peso das decisões, do gerenciamento do pessoal, enfim. Você precisa começar a pensar como empresário, tá? Bom, vou deixar aqui de novo o convite se você quer que eu faça uma análise do seu negócio. São 2 encontros. Primeiro encontro, pergunta, vou querer saber tudo do seu negócio, vou querer saber quanto você fatura, quanto você deve e já vai preparado, tá? Não precisa ter vergonha de passar os números. Vou fazer uma análise. Segundo encontro, vou te apresentar um planejamento ali pra gente ou resolver o problema que está acontecendo ou traçar um plano de crescimento, tá? Clica no botão ou clica no botão. Eu tô achando que eu tô gravando anúncio, é o hábito da agência, né? Clica no link que está na descrição deste vídeo para falar com a gente no WhatsApp. A gente vai identificar se você se encaixa, né, para ser cliente nosso ali de consultoria. Precisa conseguir investir pelo menos R$ 500, tá bom? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo, perdão.